Olá, alunos dos segundos anos do IFAM CITA. Eu sou o professor Luiz Alberto, seu professor de História, e vamos começar hoje o primeiro episódio do podcast História.com Você para as segundas séries, que é um jeito mais descontraído para revermos os temas abordados em sala de aula. Prestem minha atenção e qualquer dúvida é só entrar em contato pelo grupo do Zap da sua sala, que eu vou tentar responder ou esclarecer o mais rápido possível. Os textos que nós apresentamos aqui são baseados nas nossas aulas e inspirados nos textos do professor Vitor Soares. Então vamos lá, senta que lá vem história. Até que ponto o ser humano consegue evoluir? O mundo que nós temos hoje é realmente fruto de coisas que aconteceram há pelo menos 3 séculos atrás. Essas são algumas das perguntas que podemos fazer quando pensamos em iluminismo, um dos assuntos mais importantes e discutido de toda a história. Hoje nós vamos trabalhar para tentarmos entender o mundo que vivemos hoje em dia. Muitos acreditam que o iluminismo é uma espécie de divisor de águas. Quando pensamos na história, e o que vamos fazer aqui hoje é verificar se isso é realmente verdade ou não. Então vamos lá. E se fôssemos resumir o que é o iluminismo? Em apenas uma frase, poderíamos dizer que foi um movimento filosófico e cultural que surgiu a partir do século XVII, em que uma série de pensadores começaram a questionar os privilégios do rei, da nobreza e até da atuação da igreja em relação ao Estado. O iluminismo é uma grande crítica ao antigo regime, mas isso não nos ajuda a entender o que é de fato o iluminismo. Não é completamente porque na história a nossa missão é investigar as causas para que um determinado evento, seja ele político, cultural, filosófico ou econômico, passou a existir. O que eu quero dizer é que não podemos achar que as coisas acontecem no vácuo, entendeu? Ninguém chegou um belo dia e falou: poxa vida, hoje é um ótimo dia para acabar com o absolutismo. Não, isso não acontece em história. Bom, não é bem assim que as coisas acontecem, mas vamos ver se vocês entendem isso. Imagine uma coisa. Antes do iluminismo, eu gostaria que você imaginasse o cenário que eu vou descrever. Você está na Europa, pleno século XVI. Nesse período existe um rei ou um imperador, que é a figura política mais poderosa do país. E a maior parte do poder político está na mão desse monarca. E ele tem todo o controle sobre o parlamento, sobre a política econômica, tudo. Esse é o tipo do governo conhecido como governo absolutista. Mas um rei não governa sozinho, né? Todo rei ou imperador tem a sua corte, que é composta dos nobres, e esses nobres vivem próximos aos reis. Constantemente fazem bailes, sempre regado a festa, com muita comida, muita bebida, danças, né? Bom, claro, eles estariam felizes, né, de estar naquele momento, porque ser um membro da nobreza em geral, o cara não precisava se preocupar tanto em como ele ia garantir o sustento, uma vez que eles não precisavam trabalhar, como os camponeses. E se você fosse um nobre na França, por exemplo, você estaria cansado de frequentar os salões do grandioso Palácio de Versalhes. Mas, além do rei poderoso e de uma nobreza festeira e abastada, a sociedade europeia, quem está também imaginando, era um grupo muito poderoso e rico. E eu estou falando desse grupo poderoso e rico, é da Igreja Católica. Mesmo com os seus problemas, com a divisão que sempre existiu dentro da Igreja, a Igreja se mantinha como uma das instituições mais poderosas e influentes, inclusive dando bênção e garantindo que os reis pudessem governar com uma certa legitimidade. Em geral, quem sustentava esses grupos era o trabalho e os impostos dos pobres, dos servos, dos camponeses que trabalhavam duro, pois eram a base da pirâmide social. E essa sociedade que eu descrevi para você é que o chamamos de antigo regime. E essa classificação
no antigo regime é algo que geralmente é aplicado em toda a Europa, e pela forma que as monarquias como governavam os seus países. É claro que em um lugar ou outro a gente tinha algumas diferenças, mas de forma geral, o cenário é aquele que eu narrei para vocês, ou seja, a nobreza vivia numa boa. Vai ser meio modelo para a Europa, assim, mas ia ser o normal, entende? Só que aos poucos vão começar a acontecer transformações no continente europeu que vão contribuir para que esse antigo regime passasse a ser questionado e a dúvida seja levantada. Onde eles pensavam, será que é a melhor forma para vivermos em sociedade no nosso país? Bom, uma das primeiras mudanças, né, que nós vamos observar na Europa foi o grande crescimento populacional. Ou seja, teve um crescimento das cidades. Que só para vocês terem uma noção, em 1500 no continente europeu, aproximadamente 81 milhões de pessoas existiam. Enquanto em 1700, 200 anos depois, esse número já era de 115 milhões de pessoas. Imagine. E quando a população cresce, a cidade também cresce. Já no século XVIII, Londres chegou a atingir a quantidade de 700 mil moradores, Paris 600 mil. E existiam já dezenas de cidades com mais de 100 mil habitantes. No noroeste da Europa, se consolidaram extensas áreas, cidades, com zonas urbanizadas, né? E igual na Holanda, no interior dos Países Baixos, onde 60% da população já vivia em cidades. Isso em 1622. E os principais países que vão desenvolver as ideias iluministas vão ser justamente a França, o Reino Unido, ou seja, ali na Inglaterra, e na Holanda. E é claro que não se pode, né, porque existe, pensar, né, que porque existem cidades grandes que necessariamente vão existir filósofos ali, né? Bom, mas grandes metrópoles, cidades grandes, geralmente valorizam mais a vida cultural e artística daquela região. Bom, imagine a quantidade de atividade cultural que tem em Manaus em relação à nossa cidade. Faz a conta, mais ou menos, quantos cinemas, museus, salas de teatros que existem aqui e existem lá. Ou existem no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Então, por isso que eu falo que o crescimento das cidades é muito importante para isso, né, para o desenvolvimento da cultura e tal. Entender o contexto político e social de um determinado evento histórico é tão importante quanto o evento em si. Vamos lá. Durante muito tempo, o antigo regime foi a forma que muitas monarquias da Europa governavam. Mas, como estamos vendo, isso estava com dias contados. Além do crescimento populacional e das cidades, a Europa viveu também um crescimento econômico. E isso pode ser visto pelo PIB da Europa, ou seja, o Produto Interno Bruto. Houve um crescimento das nações, as nações enriqueceram. Isso de uma forma geral. Bom, é claro que um país ou outro, como a Inglaterra ou França, ajudaram a puxar os países vizinhos para cima. Mas, com a explosão da Revolução Industrial, toda a Europa pôde vivenciar um pouco do crescimento e socialmente essa prosperidade pôde ser percebida pela população que tinha agora uma chance mínima de ascensão social na época do antigo regime. A sociedade era completamente estratificada, ou seja, se você fosse um camponês, você iria morrer camponês. Mas com esse crescimento do PIB, principalmente a partir do século XVIII, alguns setores puderam se aventurar mais em outras ocupações não rurais, como os artesãos, os mercadores, os lojistas, os jornaleiros, e aí a quantidade enorme de profissões que foram aparecendo. Moçada, presta bem atenção. Essa pequena oportunidade de avanço não quer dizer que o vivente agora podia pular de camponês para nobre para ir dançar com o rei lá no Palácio de Versalhes, né? Não é isso não. É que pouco a pouco esse crescimento econômico deu oportunidade para diferentes tipos de trabalho surgirem, como eu disse. E para alguns pesquisadores do iluminismo, esses fatores combinados
é que contribuíram para existir uma crise da consciência europeia. Mas o que seria isso? Bem, para os historiadores, esse avanço social e econômico da Europa fez com que alguns pensadores começaram a olhar para as suas realidades e começaram a se perguntar: por que a gente se organiza desse jeito? Por que é que uns têm mais que os outros? E quando fala em questionamentos, não podemos deixar de falar de um dos pensadores mais importantes para aquilo que ficará conhecido como Iluminismo. Eu estou falando de um pensador chamado René Descartes, que foi um filósofo francês que viveu entre 1596 e 1650. E ele foi muito importante para inserir a dúvida como parte fundamental de qualquer pensamento racional. Bem, a ideia de Descartes é de que mais ou menos determinada ideia ela só existe se ela puder ser provada. Para Descartes, todas as coisas deviam ser colocadas à prova. E aí você pensa, mas isso é óbvio, né? Mas aí é que está. Isso é óbvio hoje em dia, mas antigamente não era. Nós temos que lembrar que homens como Descartes viveram na sociedade do antigo regime, onde quem tinha o poder político e intelectual eram os reis e a igreja, respectivamente. Você não podia simplesmente colocar em dúvida alguma coisa publicamente. Tipo assim, algo que a Igreja Católica está dizendo que é verdade. Por isso que os pensadores foram tão importantes. Por isso que eles fizeram trabalho e tanto barulho que Descartes chegou a ser um dos mais importantes para afirmar que a razão é o ponto de partida para o conhecimento. Isso é bacana, né? Bom, a razão então é o ponto de partida. Presta atenção. Para você entender o quanto isso é importante, é que a razão verdadeira só pode ser acessada quando colocamos tudo em dúvida. E tudo precisa ser provado. Daí ele vai chegar a questionar, inclusive, a própria existência humana. Bom, como você sabe que existe. Como é que você sabe que você existe de verdade? Responder isso dizendo: penso, logo existo. Essa forma de Descartes de pensar e escrever vai ficar conhecido como método cartesiano, ou seja, vai ser um modo de se fazer pesquisas e análises filosóficas. E é por esse motivo que os historiadores afirmam que a influência de Descartes para o iluminismo é gigantesca, pois ajudou a gerar essa crise de consciência europeia. Bom, quando pensamos em iluminismo, nós não podemos deixar também de falar do filósofo chamado John Locke. Locke nasceu na Inglaterra e viveu entre 1632 e 1704. E mesmo sendo inglês, sabe o que ele tem em comum com Descartes? Tanto Locke quanto Descartes desenvolveram suas ideias e escreveram seus livros na Holanda. No caso de Locke, ele precisou ir para os Países Baixos, ou seja, na Holanda, porque estava fugindo do rei, que estava perseguindo ele, aquele rei que perdeu a cabeça nas revoluções, né, Carlos I. Como vocês devem lembrar, a Inglaterra foi um país que viveu intensas disputas políticas motivadas por causas religiosas. E quando Locke chegou na Holanda, ele viu um país aberto à convivência pacífica de religiões diferentes e ele sentiu que estar num lugar como esse foi crucial para que ele escrevesse livros e artigos defendendo, imagine só, a liberdade. Locke é até hoje considerado o pai do liberalismo. E ele tem esse título porque Locke defendeu também alguns pontos que devem basear qualquer sociedade saudável, pelo menos segundo ele. A primeira coisa que você deve saber sobre Locke é que ele defendia a ideia do direito natural. Para esse filósofo inglês, todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Presta atenção, menino. Isso são direitos naturais para John Locke. Mas, além disso, Locke também defendia o direito de existir uma igualdade jurídica entre os cidadãos, inclusive que os membros da nobreza, entre os membros da nobreza e o próprio rei. Locke
chegou a ser um dos primeiros a afirmar que o poder político vem do povo e, por isso, os desejos políticos do povo deveriam ser respeitados. Vocês conseguem perceber como as ideias de Descartes e de Locke batem diretamente em muitos pontos que no antigo regime eram consideradas naturais? Bom, o método de pensar de Descartes confrontou também a Igreja, porque colocou em dúvida a autoridade moral e civil da instituição, enquanto os questionamentos de Locke estavam mais voltados para a limitação do poder do rei e do seu absolutismo. Dessa forma, Descartes e Locke vão servir para base para um desenvolvimento de diversos pensadores que também vão dar continuidade para as ideias do movimento iluminista. Preste atenção na seguinte frase. Vou apresentar mais filósofos. Abre aspas. Eu não consigo acreditar que o mesmo Deus pela Europa, que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. Fecha aspas. Essa frase foi dita, supostamente, por Galileu Galilei, um homem que viveu entre os anos de 1564 e 1642. Galileu não é propriamente um pensador iluminista, mas falar dele é importante para o nosso assunto que estamos tratando aqui hoje. Galileu foi um pesquisador, e baseados nas ideias de Copérnico, Nicolau Copérnico, ele conseguiu provar que a Terra não era o centro do universo, e sim que o Sol. E hoje nós sabemos que o Sol também não é, mas para a época já era um avanço, né? Bem, ao fazer essa descoberta, Galileu bateu de frente com uma instituição poderosa e que não queria que essas ideias fossem divulgadas. Alguns biógrafos contam que Galileu era um cara de cabeça quente e caiu em cima do clero, criticando a igreja, os bispos e até o Papa. Como punição, Galileu foi obrigado a negar as suas descobertas, sendo julgado e excomungado da igreja. E viveu até os últimos dias da sua vida na pobreza e foi esquecido. Esse sim foi o triste fim da vida de Galileu Galilei. Mas algumas décadas mais tarde, começou um movimento que estamos chamando de crise de consciência europeia, o iluminismo. E a memória de Galileu foi reavivada pelos filósofos que estavam criticando a presença forte da igreja na sociedade. Nesse contexto, a palavra obscurantismo passou a ser utilizada para condenar situações como a que Galileu viveu, sendo isso uma das características do iluminismo, principalmente na França, e que adquiriu um caráter contra o clero, ou seja, anticlerical. E atenção aqui, gente, eu estou falando que os filósofos, não estou falando que eles eram ateus, ou coisa parecida. O que eles defendiam é que a igreja não deveria agir para restringir ou limitar o livre exercício do pensamento e do avanço científico e intelectual. Galileu vai se tornar um símbolo de alguém que lutou contra o sistema religioso que tentava reprimir e calar a partir do século XVIII. Muitos pensadores vão ser influenciados pelo que Descartes e Locke começaram e vão levar esses princípios para esferas diferentes da sociedade. Um outro pensador chamado Montesquieu, que viveu entre o ano de 1689 e 1755, ele vai aplicar esses princípios. A política para Montesquieu, um governo não devia ser governado apenas por uma pessoa que detém tanto poder e concentrado na mão de um só. E como solução, Montesquieu defendeu que o Estado fosse dividido em 3 poderes: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. De acordo com o pensamento do filósofo francês, essa era a melhor alternativa possível para evitar que os reis fossem autoritários. Bem, a política para Montesquieu, um governo não devia ser governado apenas por uma pessoa que tinha tanto poder concentrado. E como solução, Montesquieu defendeu que o Estado fosse dividido em 3 poderes, ou seja,
poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. De acordo com o pensamento do político francês, o filósofo francês, perdão, essa era a melhor alternativa possível para evitar que os reis fossem autoritários e não permitissem que as liberdades individuais aparecessem. Além disso, a divisão dos poderes era uma forma de que cada poder investigar e contrabalancear com o outro. E essa palavra é importante, contrabalancear, porque significa que enquanto um poder cria as leis, o outro julga, enquanto o terceiro coloca o que foi combinado em prática. De certa forma, essa forma de um Estado se organizar tem sido um dos princípios iluministas que mais se espalharam pelo mundo, pelo menos entre as repúblicas. A forma que o Brasil se organiza hoje é totalmente baseada no que Montesquieu divulgou, falou, com a existência da presidência do STF, ou seja, o Poder Judiciário, das câmaras dos deputados e senadores e do governo executivo. Mas claro que na prática as coisas acabam funcionando um pouco diferente do que foi idealizado na teoria, né? Mas tanto Locke como Montesquieu, eles não negavam a existência do rei no governo. Eles apenas desejavam que o poder fosse dividido com outros dois poderes. Mas vai ter um cara que vai ser um pouco mais radical e vai desejar que não tivesse falando do mais grande rei, Jean-Jacques não tivesse mais Rousseau. imperador, não tivesse mais nada. E que ele nasceu em 1712 e morreu em 1778. E ele foi um pensador suíço, né? E ele fez as críticas mais radicais contra o absolutismo, chegando até a defender a necessidade de uma revolução para pôr fim a esse regime. Rousseau fez críticas à propriedade privada, né, e que originaram as ideologias como o socialismo e o anarquismo. Ele também acreditava que a monarquia não deveria existir para dar espaço para uma república, um regime que a população escolhe os seus representantes e ficam no poder por um tempo limitado. Como, por exemplo, no Brasil, o presidente tem 4 anos de mandato. Se formos sair um pouco da política, o iluminismo influenciou também a forma da economia e como era estudada e analisada. A principal característica econômica do antigo regime foi o mercantilismo. E para esse modo de produção, o Estado tinha não só um papel fundamental, como precisava ser um personagem extremamente ativo nas regulações e nas intermediações das relações econômicas. Nesse modelo, era esperado que o Estado estabelecesse preços, taxas, criasse impostos para proteger os produtos do mercado internacional que estava se formando. E é interessante que as ideias da liberdade iniciadas por Locke em uma esfera política e filosófica atingiram também a economia. Adam Smith, pensador escocês, que viveu entre 1723 e 1790, na sua obra chamada A Riqueza das Nações, defendia que o Estado não deveria atuar de uma forma tão presente na economia. Para ele, o Estado deveria permitir a livre concorrência, o livre estabelecimento de preços das mercadorias. E essa defesa da liberdade comercial passou a ser conhecida pelo nome de liberalismo econômico. Adam Smith defendia a ideia de que as relações entre os produtores e os consumidores fossem reguladas naturalmente pelo mercado, pelo meio da chamada lei da oferta e da procura. Adam Smith é considerado um dos primeiros a trabalhar a ideia do capitalismo como a gente conhece hoje, e as suas ideias são base para uma série de modelos econômicos liberais que são usados hoje em vários países. Bom, eu não sei se você notou, mas cada filósofo pensador que eu citei até agora, eu falei da sua nacionalidade. E eu fiz isso para mostrar que o iluminismo não é um processo que aconteceu num lugar pontual. Muito pelo contrário. E muitos consideram o iluminismo como foi um movimento que foi se espalhando até chegar na América, inclusive no Brasil, resultando em revoltas e rebeliões. Mas isso também gera um problema e uma dificuldade, que em história nós estamos acostumados a falar quando um determinado evento começou e terminou.
e até em quais lugares ele existiu, e com o iluminismo isso é um pouco mais complicado de se fazer. Alguns acreditam que é até meio impossível. E quando começa e quando termina o iluminismo? A resposta é: depende. Tendo em base, né, a obras de Descartes, né, dentro da ciência, vamos ver que foi um processo mais rigoroso de investigação. Para que se chegasse aos fatos desse período, os cientistas eram chamados de filósofos naturais. E eles pareciam aquelas crianças que têm 6 anos e não paravam de fazer pergunta assim, do que é composta a matéria, qual é a idade do planeta, como é composto o ar. Então, se você tem um irmão mais novo, você sabe como é que é. Por incentivar a dúvida e a prioridade da razão, o iluminismo também representou um grande avanço no campo científico. Como quando eu iniciei falando, citei Galileu, foi através das suas descobertas que outros pensadores e cientistas puderam dar prosseguimento às suas pesquisas. Cientistas como Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727, aproveitaram esse momento de incentivo à pesquisa para se tornar um dos primeiros pesquisadores a desbravar as leis da física. Newton defendia a importância do cientista lançar hipóteses, só que essas hipóteses precisavam ser testadas matematicamente e verificadas na prática para serem consideradas verdadeiras. Perceberam como que Descartes e seu método cartesiano influenciou o que veio depois? Além de Newton, nós podemos pensar também em Antoine Lavoisier, que é considerado o pai da química moderna e um dos cientistas que fizeram parte da revolução científica. Uma coisa legal que aconteceram nos últimos anos é entender como as mulheres também se inseriram no iluminismo. E eu garanto para vocês que elas foram personagens centrais para que esses avanços acontecessem. Teve uma mulher muito importante nesse período, a condessa Mary Wortley Montagu. E ela era inglesa e ela viveu entre 1689 e 1762, sendo que Mary foi uma das primeiras pessoas a desenvolver uma técnica para inocular o vírus da varíola. Para a gente saber e poder combatê-la, anos mais tarde, a técnica da Mary foi usada como avanço científico, desenvolvimento das vacinas. Fruto do iluminismo foi tão grande, seguindo, que esses pensadores eles chegaram a acreditar que está vivendo no auge da capacidade humana de criação e invenção. E por isso eles acreditaram que todos os conhecimentos não poderiam ser perdidos. E eles precisavam encontrar alguma forma de armazenar e catalogar essas descobertas espalhadas, inclusive nos diversos campos da sociedade. Nesse sentido, os iluministas vão criar as primeiras enciclopédias. A ideia era que o ser humano tinha se desenvolvido tanto que agora esse conhecimento tinha que ser compartilhado e registrado. Vai aí que surgiu então o movimento chamado enciclopedista. Hoje em dia a gente acha enciclopédia alguma coisa assim mais ou menos ultrapassada, não é? Mas saiba que essa foi uma criação iluminista do século XVIII para garantir que a humanidade não perdesse tantos anos de avanços e de descobertas. E como vocês podem imaginar, os reis, os imperadores, né, que eram os caras que mais apanhavam dos pensadores, eles precisaram se readequar de alguma forma, porque tinha o risco dessas ideias crescerem tanto a ponto de acontecer uma revolução. E foi mais ou menos isso que aconteceu na França no final do século. Mas antes disso, alguns reis até tentaram se adaptar a essas propostas iluministas. Um filósofo que foi muito importante para que isso acontecesse foi Voltaire, que ele era francês e viveu entre os anos 1694 e 1778. O nosso querido Voltaire era um monarquista e para ele o problema é que com todo esse poder que os reis tinham, eles deveriam desenvolver a nação social e culturalmente. Os reis, né, logo colaram nas ideias de Voltaire e usaram ele como uma espécie de conselheiro. E para evitar algum tipo de revolta, os reis que aderiram em alguns pontos do iluminismo, eles ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos,
E esse tipo de pensamento, que é chamado de despotismo esclarecido, e chegou a crescer como sendo uma reação aos princípios iluministas. Bem, finalizando. O iluminismo foi um movimento que chegou com muita força na Europa e transformou tudo. A partir dele, não só descobertas foram feitas, como a política mundial mudou, com revoluções e processos de independência acontecendo por todos os lados. Iluminismo é um incentivo a uma postura racional, que desconsidera as emoções e coloca os fatos à frente de tudo, tentando apenas encontrar a verdade. E por hoje é só, pessoal dos segundos anos. E tão logo eu tenha mais um podcast para postar, eu vou colocar no grupo de vocês, tá? Um abraço para todos e até as aulas.